Gente, é o seguinte, nós vamos direto à cidade de Quatro Barras, porque nós temos o Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros que atualiza as informações. Neste momento, nós já estamos com toda a nossa equipe posicionada. Eu começo com ele, Ricardo Vilches. Boa noite, Vilches. Informação importantíssima, viu, Paulo? Boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Ontem nós trazíamos a informação aqui no Cidade Alerta de que havia possibilidade de que o trabalho aqui na Inex, essa fábrica de explosivos que acabou registrando essa explosão na última terça-feira, pudesse continuar até a sexta-feira. Hoje, mais cedo, numa entrevista coletiva, o secretário de Segurança acabou falando que havia expectativa de que esse trabalho terminasse hoje, no final da tarde. Pois agora nós tivemos a seguinte confirmação, de que esses trabalhos vão continuar pelo menos até amanhã. Por que isso aconteceu? É o que a gente vai informar agora, numa entrevista que o comandante dos bombeiros dessa operação, Marcelo Silva, vai falar com a gente. Primeiramente, obrigado por atender o Cidade Alerta, ficar até agora aqui para atender e falar com a gente ao vivo. Primeiro eu queria saber o seguinte, por que da necessidade do Corpo de Bombeiros ficar aqui pelo menos até amanhã em busca de vestígios dessas 9 vítimas? Veja, devido à gravidade do evento, os vestígios eles se distribuíram por uma área relevante e há necessidade que, principalmente na região onde ocorreu a explosão, que nós chamamos do Marco Zero, desse ponto inicial, que a gente realize um trabalho manual, um trabalho mesmo de formiguinha, onde a gente está com mais ou menos 30 pessoas ao mesmo tempo, trabalhando ali no local da cratera, onde ocorreu a explosão, para que a gente possa encontrar a maior quantidade possível de vestígios para melhorar a qualidade e a possibilidade do trabalho da Polícia Científica. Comandante, a informação que nós tínhamos agora mais cedo era de que aproximadamente 400 vestígios foram encontrados. Esse número nos impacta, nos chama a atenção por ser um número bastante grande. Então eu pergunto para o senhor, por que a necessidade de mais vestígios ainda? Existe a possibilidade que os vestígios que encontramos até agora sejam de alguns indivíduos e a gente precisa garantir que a gente encontrar os vestígios das 9 pessoas, das 9 vítimas que nós temos aqui no local. Quanto mais, melhor. Nós precisamos ter certeza que todas as áreas possíveis de serem encontrados vestígios, elas foram devidamente vistoriadas. Então a gente não pode menosprezar nenhuma área. Não se trata de quantos vestígios, mas que todas as áreas que foram impactadas pela explosão tenham sido devidamente inspecionadas. Eu gostaria que o senhor desse uma noção para quem está assistindo o Cidade Alerta agora, do que é que vocês estão vendo nesse local. Primeiro, o que era exatamente esse local, esse Marco Zero? Que tipo de construção existia ali? Qual era o tamanho dessa construção? É possível o senhor informar isso para a gente? Sim, no local havia uma fábrica de explosivos, né, que já deve ter sido explicado, né, era um reforçador de explosão. Essa edificação ela era protegida no seu entorno pelo terreno, então existia uma grande quantidade de morro mesmo em volta ali dessa região, para justamente num evento como esse, concentrar a explosão para cima, evitando que essa onda de choque fosse minimizada. Então já é feita com essa característica para essa situação em específico. Perdão, interrompi o senhor. A área que a gente imagina ali era mais ou menos uns 600 metros quadrados que nós estamos trabalhando agora. As imagens que vocês mesmos fizeram e disponibilizaram para a RIC TV, e a gente consegue mostrar isso agora, mostra um buraco ali que se formou. Esse buraco já existia, ele acabou se formando com essa explosão. E outra coisa, essa terra que lá sobrou pode ser revirada nesse trabalho de vestígios por vocês? Neste momento nós estamos com as nossas equipes realizando um trabalho realmente de formiguinha. A gente está revolvendo todos os escombros, estamos procurando todo e qualquer tipo de vestígio. O que é vestígio? O vestígio que é relevante nesse momento para nós é qualquer vestígio humano. Coronel, quanto tempo de bombeiros o senhor tem? Tenho 28 anos de serviço. 28 anos de serviço. O senhor já trabalhou numa situação como essa aqui que o senhor está trabalhando agora? Com essa característica, com essa complexidade, essa gravidade e essas particularidades, não. Porque isso que o senhor acaba de falar para mim, eu já ouvi de outros profissionais que estão trabalhando também.
Isso é uma dificuldade a mais para vocês? De uma forma geral, nós temos princípios gerais para administrar uma ocorrência dessa natureza. Nós procuramos adaptar devido às questões de logística, às necessidades, à particularidade. Então, esse treinamento, essa experiência que a gente tem de outros eventos contribuem para que a gente possa flexibilizar e possa atender adequadamente esse evento em questão, que é único, né? Às vezes, numa carreira inteira de um profissional, vai ter um evento dessa natureza. Nós mostramos também algumas imagens que o Corpo de Bombeiros fez, onde bandeirolas são colocadas no chão quando os próprios bombeiros acabam localizando vestígios. A minha pergunta, por que os bombeiros não podem recolher esse material? Por que são os policiais da Polícia Científica que têm que recolher isso? Veja, são duas formas de ação que nós estamos tomando. No entorno da cratera está sendo utilizada essa técnica da gente identificar o ponto. É relevante que seja observado em que local foi encontrado, até para entender a dinâmica, para onde que estão se dirigindo os vestígios. Dentro da área da cratera, onde é o marco zero, não há tanto cuidado nesse sentido. Não há a questão das bandeirolas, a gente está classificando em áreas, nós setorizamos toda a área e estamos realizando a classificação de todo o material encontrado. Foi encontrado algo que fazia parte efetivamente desse prédio? Por exemplo, um material qualquer, tipo, que fosse usado por quem trabalhava ali na região? Temos os mais diversos materiais encontrados ali no local. O senhor poderia dar um exemplo? Nós temos ali a questão das estruturas, das edificações, que ainda nós temos alguns restos. Essa explosão, dá para o senhor dimensionar para a gente? Ela seria equivalente ao quê, por exemplo? Já dá para ter essa noção? Essa parte, com relação à explosão, a gente pode dizer que foi um evento importante, relevante, significativo. Essa questão mais de ordem técnica, nós não temos essa informação. Eu vou passar aqui para o estúdio, para o Paulo Gomes poder participar da entrevista também, mas me chama a atenção que o senhor está lacrimejando. Que é realmente a questão do protetor solar mesmo. Perfeito. Ficamos o dia inteiro, mas tá tudo certo, tudo tranquilo. Perfeito. De repente eu já falei, meu Deus, será que eu fiz alguma pergunta aí que... Paulo Gomes, o comandante está aqui gentilmente à sua disposição. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, que eu já repasso aqui para o comandante. Pode ser? Pode ser. Ô Vilches, a questão da captura, da procura de material genético, existe um prazo que, mesmo que você ache um material genético, ele já não serviria para se conseguir chegar ao DNA da vítima? Existe? Porque uma coisa é o trabalho que, salvo engano, me corrija se estiver errado, pode me corrigir. Não era amanhã que terminaria este trabalho? Tá. Paulo, essa informação eu posso até conversar, que eu já passar para você mesmo, porque eu já tinha conversado com o pessoal da Polícia Científica e também com o pessoal dos bombeiros aqui. Esse trabalho que os bombeiros estão fazendo aqui é justamente a coleta de vestígios. Depois de coletados esses vestígios, eles vão ser todos identificados e entregues para a Polícia Científica. Esse trabalho de identificação desses vestígios para coleta de material genético vai ser feito pela Polícia Científica. É assim que funciona, né? E aí a Polícia Científica que vai dar tratativa para prazos para poder identificação. É isso, né? Exatamente. Perfeito. O nosso trabalho da operação de busca é encontrar os vestígios. A gente encontra os vestígios, classifica de acordo com a área que é encontrado. As equipes da Polícia Científica, elas vão catalogar todo esse material e levar para a devida análise. Termina amanhã? Nós não temos previsão. Eu gostaria de ter uma previsão, mas seria leviano, né? Dependemos da condição climática, dependemos dos resultados que a Polícia Científica também atingir. Pois é, comandante, eu vou falar uma coisa para você, Paulo. Nós estamos aqui em Quatro Barras, é o quilômetro 1 de Quatro Barras pela 116. Curitiba, Colombo, e já vem bem pela 116, indo para São Paulo. 1 quilômetro depois daquele trevo que você entra, ou Campina Grande do Sul, ou Quatro Barras, onde nós estamos. E o tempo virou, hoje uma barbaridade. Nós chegamos com o sol, estava gostoso, de repente o sol se escondeu, veio um monte de nuvem, e eu até falava com o Bruno, que eu falei, Bruno, vai chover. E isso é problema?
esse pode ser um elemento que complica um pouco as nossas atividades amanhã. Nós estamos preparados para iniciar as atividades às 7 horas da manhã, conforme temos fazendo nos últimos dias. Se ao longo do dia observarmos que não está sendo produtivo, que não está sendo eficiente a nossa atividade, a gente vai parar. Se for viável, nós vamos continuar no trabalho. Perfeito. Mais uma pergunta que eu vou aproveitar que o senhor está aqui com a gente. Paulo, pode mandar a pergunta. Ô Vilches, a pergunta que eu fiz não é o que é feito com o material coletado. O material coletado, obviamente, vão para os técnicos do Instituto para fazer os exames. Não é isso que eu perguntei. O que eu perguntei é se há um prazo limite para que você ache alguma peça humana e que isso não adianta mais você levar para o Instituto Médico Legal para fazer os exames de DNA, porque já passou o prazo. Ou seja, isto teria uma razão para o Corpo de Bombeiros em tal data falar daqui para adiante não adianta mais? Tá. A pergunta é com relação à eficiência desses vestígios para o trabalho da Polícia Científica. Para a Polícia Científica, esse trabalho aqui dos bombeiros faz diferença encontrar um vestígio hoje ou encontrar um vestígio daqui uma semana? Isso faz diferença lá para a Polícia Científica na hora de examinar a possibilidade de detectar o material genético, o DNA? Todo o trabalho estamos buscando realizar com a maior eficiência possível. O quanto antes ele vai ter a amostra, evidentemente vai ter uma melhor qualidade, a garantia de encontrar esse DNA. Por conta desse fator, estamos com o maior efetivo possível que pode ser empregado ao mesmo tempo aqui no local. Nós não temos como colocar mais gente dentro dessa área sem expor a risco. Nós precisamos também garantir que as equipes que estão trabalhando estão com a segurança devida, né? E também temos a questão da capacidade da Polícia Científica de processamento, em que todas as equipes que eles têm estão se esforçando nessa atividade. Então, nesse caso, o tamanho do vestígio faz diferença? Acredito que todo tipo de vestígio estamos selecionando, de acordo, tendo-se concluído essa atividade de forma satisfatória, acredito que a Polícia Científica vai poder encerrar esses laudos o mais rápido possível. Perfeito. Tenente Coronel Marcelo Silva, o comandante aqui dessa operação de buscas por vestígios na fábrica de explosivos, muito obrigado pela participação do senhor, obrigado pela paciência em atender o Cidade Alerta e até amanhã que esse trabalho vai continuar. Seguinte, Paulo, daqui a pouco nós vamos voltar também com informações sobre os primeiros depoimentos de testemunhas. Sim, essa explosão tem 3 testemunhas e o Cidade Alerta teve acesso ao depoimento dessas 3 testemunhas. Daqui a pouco eu trago o conteúdo. Fechou? Fechou, obrigado. Vilches, ele está ao vivo, diretamente da cidade de Quatro Barras, onde houve aquela explosão, notícia nacional, 9 pessoas perderam a vida e ele acompanha os desdobramentos das investigações. Ontem a polícia já noticiou quem seriam os 9 falecidos. Mas, viu, se salvo engano, parece que só uma foi identificada até agora, não é isso? Por exame de DNA, quero dizer. Apenas uma vítima dessas 9 vítimas acabou sendo identificada. E essa identificação não aconteceu por causa de vestígios e material genético, não. Essa pessoa, ela foi identificada a partir do momento em que bombeiros encontraram uma luva e dentro dessa luva havia a falange, um pedaço de um dedo. E com isso foi possível a Polícia Científica do Paraná identificar a digital nessa falange e assim fazer a combinação, a comparação com o cadastro que nós temos aqui no nosso estado e a classificar de maneira assertiva quem era essa pessoa. Por isso que os bombeiros vão continuar desse trabalho de buscas por vestígios, porque daí estão atrás de mais pedaços de corpos que podem ajudar a conter material genético, que aí esse material será levado para avaliação da Polícia Científica para comparação com o material genético de familiares. Pai e mãe, por exemplo, que já tiveram saliva recolhida pela Polícia Científica e que vão comparar com os vestígios a serem encontrados por esses pelo Corpo de Bombeiros. Como nós informávamos há pouco, já são aproximadamente 500 vestígios já encontrados e esse trabalho vai continuar amanhã. Agora,
a informação importante que nós temos da Polícia Civil dá conta dos primeiros depoimentos de testemunhas. E aí o pessoal de casa pode falar, mas testemunhas? Não há sobreviventes. Mas a história é a seguinte: nesse local de fabricação de um explosivo chamado Booster, que é um explosivo pequeno que serve para quebrar, fragmentar rochas da construção civil, 9 pessoas trabalhavam lá no local no momento da explosão. Porém, antes dessa explosão, 3 funcionários entraram nesse lugar e saíram momentos antes da explosão. 2 mulheres e 1 homem. Essas 3 pessoas prestaram um depoimento hoje para a Polícia Civil. E por uma questão de estratégia e conforto dessas pessoas, esses depoimentos não aconteceram na delegacia de 4 Barras. Aconteceram aqui, na sede da empresa mesmo. E a informação que nós temos, Paulo, que é fundamental importância para a Polícia Civil, é que essas 3 pessoas não viram, não perceberam e não detectaram nenhuma anormalidade na produção de material, na rotina de trabalho deles, nem no comportamento dos colegas de trabalho antes da explosão. Essa é uma informação importante porque ela confirma também uma outra informação das primeiras horas analisadas da câmera de segurança que estava dentro dessa sala de fabricação de booster. O que essa imagem de câmera de segurança mostra? Que os segundos que antecedem a explosão não mostram um comportamento de surpresa dessas pessoas que trabalhavam. Todos seguiam a sua rotina. Ninguém ali pelas imagens fez um movimento brusco ou que tenha se atentado por uma anormalidade que tenha chamado a atenção e justificasse o momento de explosão. Repito, é a primeira análise das primeiras imagens que estão sendo observadas por peritos e também por policiais civis. Então, juntando essas informações preliminares da análise de imagens, mais o depoimento dessas 3 testemunhas, a conclusão de momento inicial que a polícia tem é de que nada de anormal aconteceu na rotina desses 9 funcionários que justificassem essa explosão. Em outras palavras, o que aconteceu é o que indicia nesse momento uma surpresa para todos esses funcionários que estavam nesse local, Paulo. Obrigado, Ricardo. 3 dias depois da explosão que matou 9 pessoas na cidade de 4 Barras, 6 homens e 3 mulheres, a cidade ainda vive o luto e há buscas constantes por respostas. Bombeiros e peritos trabalham dia a dia, centímetro a centímetro, para encontrar vestígios que ajudem a esclarecer o que aconteceu e também identificar os corpos. Deixa eu voltar com o Ricardo Vilches, que está lá no local onde aconteceu essa tragédia. A cidade de 4 Barras está em luto e as homenagens começaram. A primeira delas aconteceu hoje de manhã, na principal igreja do município. Familiares e amigos se reuniram para a primeira homenagem, uma missa em nome das 9 vítimas da tragédia. A igreja ficou lotada e os fiéis acompanharam a missa até pelo lado de fora. A gente está aqui hoje nessa homenagem, a gente vê as notícias, mas ainda a gente não consegue acreditar. Porque você vê os teus colegas ali 5 horas da manhã e depois de alguns minutos você recebe uma notícia dessa, não tem explicação. No local onde a explosão aconteceu, o trabalho do Corpo de Bombeiros segue. De centímetro em centímetro, os socorristas reviram a terra em busca de vestígios. A exemplo de um acidente aéreo, quando a gente tem uma queda de uma aeronave, os vestígios então dos corpos acabam ficando enterrados, soterrados. Então a gente tem algo semelhante aqui. Durante a explosão, vestígios acabaram ficando sob não só escombros, mas também sob a terra. Então há necessidade de a gente utilizar essas ferramentas para poder mexer a terra, justamente na busca aí desse material, desses vestígios. A área das buscas foi dividida em 9 quadrantes. Agora os militares atuam no último, o epicentro, o exato local da explosão. Cerca de 400 fragmentos já foram coletados.
Esse material coletado no local, devidamente rastreado, com embalagens de segurança e tudo mais, são encaminhados para o necrotério, onde é feita uma triagem inicial, a coleta, a extração do DNA, segue depois para o laboratório para fazer o processamento e depois do processamento é feita a análise do perfil genético e comparado então com o perfil genético inicialmente colhido dos familiares, para aí sim a gente ter o resultado. Apesar da identificação das 9 vítimas já ter sido confirmada pela lista dos funcionários que estavam no local da explosão, os primeiros exames de DNA sobre os fragmentos devem ficar prontos a partir desta sexta-feira. Com apoio das polícias de outros estados e da Polícia Federal, espera-se reduzir o prazo para a conclusão dos laudos. Nós fizemos um contato formal com os estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e a Polícia Federal, para que nos auxiliem, para dar agilidade nesses laudos, nesses exames. Esses estados já se manifestaram positivamente, em especial São Paulo, Santa Catarina e a Polícia Federal, que vai dar agilidade de um processo que nós levaríamos em torno de 2 meses para mais. A gente pretende encerrar toda esses laudos para emitir o atestado de óbito dessas pessoas em 10 dias, 15 dias no máximo. E para somar essa grande homenagem que houve na principal igreja da cidade de Quatro Barras, agora à tarde, há instantes atrás, houve também uma homenagem solitária de uma professora da Universidade Federal do Paraná que veio até aqui a sede da INEX, na entrada do município de Quatro Barras. Ela veio com um buquê de flores entregar para o cunhado, que já está trabalhando aqui de volta. O pedido dela foi para que o cunhado levasse esse buquê de flores exatamente para aquele local onde as 9 pessoas acabaram morrendo depois dessa explosão de terça-feira. Nós conversamos com a professora Françoise, é o que você vai ver agora. Essas flores são a minha forma e da minha família em dizer que nós nos importamos. Nos importamos com aqueles que se foram e com aqueles também que ficaram. A gente sente muito, agradece muito a vida do meu cunhado que trabalha aqui na INEX, mas nós também sentimos muito as perdas das famílias. O teu cunhado, ele estava aí na hora da explosão? Ele estava trabalhando, né? Houve a explosão, ele comunicou à família que ele estava bem, conseguiu comunicar, mas um pouco nervoso, né? Ou bastante nervoso por tudo que tinha acontecido. E essa situação, Paulo, eu posso dizer para você que mexe com todo mundo, e todo mundo mesmo. Agora há pouco aqui eu consegui conversar com o perito da Polícia Científica que estava também trabalhando, ajudando os bombeiros na identificação de vestígios. E ele estava falando, policial experiente, há 30 anos trabalha com isso. E ele estava falando que pela primeira vez ele está se trabalhando numa situação como essa, que para ajudar no luto dessas famílias, dessas 9 vítimas fatais, ele está se esmiuçando em detalhes que normalmente ele não costumava trabalhar. Nós estamos falando de vestígios, que é a forma mais delicada possível a gente pode falar aqui nesse horário da televisão. Eu volto com você, Paulo. Obrigado, Vilches.